você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contém. Eles estão com uma sede de anteontem. Salta cerveja. No Acre, 12 horas 16 minutos. E a gente agora vai bater um papo bem especial, viu, gente? É um papo sobre equilíbrio. Olha só, equilíbrio humano. A gente está tendo a honra de receber aqui nos estúdios da Aldeia FM o Dr. Newton Zanetta. Ele que é médico, ele é formado na Universidade de São Paulo. Boa tarde, Dr. Newton. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui nesse lindo estado do Acre, que eu me encantei com esse estado quando estava descendo o avião. Até inclusive ontem eu falei. E é um estado que tem uma infinita necessidade de desenvolvimento e que a gente sente que ele está bem sustentável nessa realidade. Nós só precisamos agora, para essa sustentabilidade ser efetivamente evolutiva, fazer com que todos os seres humanos que aqui habitam sejam consciência cada vez maior. E isso não se obtém num processo mental. Isso se obtém num crescimento da própria consciência. Então, nós não atingimos esse estado de crescimento falando, mas sim sendo. Então, essa é a realidade do equilíbrio. Para isso, é necessário que nós nos sustentemos num quadro de equilíbrio interior, né? Senão você realmente não cresce. Ok. O Dr. Newton Zanetta, ele está vindo a Rio Branco através do coletivo Sahaja Yoga. Isso mesmo, Dr. Newton? Exatamente. Então, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é Sahaja Yoga. Sahaja Yoga é um estado que nós nascemos com ele. Sahaja é uma palavra sânscrita que significa espontâneo, natural, está dentro de você. Yoga também é uma palavra sânscrita que significa conexão. Quando você nasceu, você estava no estado de yoga. Você estava no estado de consciência sem pensamentos. Você era a consciência. Quando você começou a agregar aspectos mentais, né, que a realidade circundante deu a você, você passou a se portar num processo mental. E ao longo do tempo, você ocluiu essa conexão com a sua consciência. Então, Sahaja Yoga é uma reconexão com a sua própria consciência. É quando você tem a oportunidade de adulta voltar a ser aquela conexão como criança, com a base, com a bagagem cultural que você tem e poder crescer em consciência. É um estado infinito de sabedoria que você passa a conquistar com esse alicerce cultural que não te dá esse estado, mas que talvez esse estado também possa ser conquistado, às vezes no sofrimento de uma vida inteira, e de repente no último dia você fala assim, puxa, não precisava nada disso. Então ele é um estado que a gente conquista por amor quando a gente começa a meditar, começa a estar em consciência e pensamentos. Ok. O Dr. Newton hoje está ministrando uma palestra lá no Cine Teatro Recreio, e a palestra se chama exatamente Equilíbrio Humano. Agora, doutor Newton, eu queria que o senhor falasse para a gente, primeiro, o ser humano tem dificuldade de falar sobre emoções, de entender as suas próprias emoções, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre a perda desse equilíbrio, né? Sim. Veja só uma coisa, é muito interessante que você entenda a diferença entre falar sobre algo e ser algo, ok? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre amor, amor é um estado da consciência, que quando você ama, você não precisa falar nada e você sente isso profundamente em cada célula sua. Então, muitas vezes nós falamos de uma maneira externa, né? Dizemos, nossa, eu amo essa pessoa profundamente, e de repente você fala assim, nossa, eu queria que um trator passasse por cima dela, né? Porque é claro que é um processo mental que não é a consciência daquela consciência, a realidade daquela consciência. Então, por exemplo, nós temos nesse processo cultural nosso uma série de situações que nos levam a uma identidade mental com algo que ainda não é o estágio a ser atingido a nível de consciência. Então, nós nascemos nesse estágio.
Nós nascemos no estágio de profunda consciência, que é o estágio, por exemplo, nessa primeira consciência que nós nascemos, na pureza de uma criança, na inocência de uma criança. Mas nenhum adulto, autoafirmando-se puro, é puro. Porque uma criança é pura porque ela tem uma mente pura, ela tem uma mente limpa, ela ainda não tem agregados culturais que pudessem deixá-la estúpida nesse processo todo. Então nós nascemos nesse estágio, mas efetivamente nós vamos perdendo esse processo por um processo de agregação mental, né? E em todos os setores é esse. Por exemplo, vamos analisar então, alguém ensina um João de Barro a fazer a casinha dele? Ninguém ensina, concorda? Alguém ensina que o João de Barro tem uma conexão com Deus perfeita? Ninguém ensina ele. Todas as crianças nascem numa dimensão deste ensinamento, e quem diz que a fonte foi a verdade nesse processo todo? Então nós agregamos processos culturais a respeito de religiões completamente diferente daqueles seres que nortearam as religiões. Então muitas pessoas falam assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, mas eles são os avatares que fizeram essas religiões. Eles são, muitas vezes, indivíduos que falam em benefício próprio e não em benefício do processo coletivo. Então, quando nós começamos a entender, uma criança ela nasce pura. E às vezes ela passa a ter um condicionamento que faz com que ela seja absolutamente não evolutiva, bitolada nessa realidade. Então, é muito interessante esse aspecto, porque a nível, por exemplo, da ciência, se eu, por exemplo, hoje uso uma droga e de repente eu me condicionei a essa droga, vamos analisar uma droga aí para dor de cabeça, que existia 50 anos atrás, e eu achar que sempre essa droga é boa, às vezes eu estou profundamente distanciado do processo evolutivo, achando que uma coisa que não era nada boa, porque as pesquisas me indicam isso, né? Continuamos a alguma coisa. Então, isso em todos os setores existem. Nós temos que evoluir. Por exemplo, se você fala assim, bom, efetivamente o estado do Acre é um estado onde não vai haver mais nenhum tipo de devastação. Muito bem, a população vai continuar crescendo. Se você não plantar uma castanheira, quem diz que os seus filhos vão viver da única castanheira que está plantada? É claro que não. Você vai ter que dividir tantas castanhas um dia, que essa castanheira não vai ser sustentável. Então, não é assim que se faz o aspecto evolutivo. O aspecto evolutivo se faz num processo da preservação na consciência. Então tá, vamos todos viver de castanheiras? Então vamos plantar muitas castanheiras. Ok? Vamos viver de pupunha, vamos plantar muita pupunha. Vamos viver de seringueira, vamos plantar muita seringueira. Ok? E num processo evolutivo. Agora é claro que o discurso não se dá num processo, não, ninguém arranca mais. Ou de repente, sabe, todos aqui somos ecologistas. É óbvio que é só a palavra, é um processo que tem que ser consolidado por uma atitude sustentável, né? Quando você fala assim, vamos realmente fazer a sustentabilidade de um lugar, você tem que ter elementos de consciência que entendam esse processo e que não sejam só palavra, né? Então é muito auspicioso esse aspecto, que é o que exatamente a gente sente aqui, né? É um estado fantástico, está com uma infraestrutura muito linda, mas é necessário que cada um de nós seja a mais alta consciência para que isso seja evolutivo. O discurso de um passado é um discurso de um passado, ele não é real, porque ele não é presente. Então, um discurso presente somente se sustenta com atitudes presentes na consciência, quando você é aquela atitude. Senão você, às vezes, é um indivíduo que fala, mas você próprio não faz o que você fala, não é? E que a gente é o que mais vê hoje em dia. Então, a sustentabilidade se dá num processo de consciência, para cada um de nós. Quando nós somos essa consciência, nós entendemos quem está nos falando a mentira. Nós somos mestres para nós próprios, automaticamente qualquer falso mestre, você identifica ele e desmascara ele. Esse é o processo da sustentabilidade, que é exatamente o processo de consciência que a gente adquire no processo meditativo, na consciência sem pensamentos. Ok, agora no Acre são 12 horas 26 minutos, a gente está aqui conversando com o palestrante Dr. Newton Zanetta, que estará hoje no Cine Teatro Recreio, a partir das 7 horas da noite, com a palestra Equilíbrio Humano, realizada pelo coletivo Sahaja Yoga, aqui do Acre. E para praticar o Sahaja Yoga, é uma prática
Então, veja só uma coisa, olha, só mais uma coisinha que eu queria acrescentar a você também, porque é muito oportuno isso aqui. Veja só. Do ponto de vista de saúde pública, né, do ponto de vista de segurança pública, né, você nota que cada vez mais nós temos advogados, cada vez mais nós temos defensores públicos, mais juízes. Agora me responde uma coisa, diminui a criminalidade em algum momento? É claro que não. Cada vez mais se transgride. Do ponto de vista da saúde, então. Cada vez mais nós construímos hospitais, ambulatórios médicos, cada vez mais nós necessitamos, teoricamente, de verbas para ampliar esse infinito contingente da necessidade de estruturas que possam, teoricamente, manter a saúde. E, efetivamente, é suficiente? Nunca. É um campo infinito que a gente milita na insatisfação. Então, para que isso seja real, é necessário que cada um de nós entenda equilíbrio para si próprio. Quando você tem equilíbrio, você nunca fica doente. Você nunca vai precisar de uma assistência de saúde. Você nunca vai precisar de um judiciário. Então, é claro que nós estamos num momento auspicioso, nós temos que reverter o processo. Agora, esse processo só se reverte quando a gente começa a entender profundamente equilíbrio dentro de nós. Então esse curso é de graça exatamente por isso. Porque se for pagar, ninguém tem dinheiro para pagar isso aí. De tão maravilhoso que ele é a nível da humanidade. Só que para isso é necessário que a gente se busque num caminho da sabedoria, não da ignorância. Que a gente se busque num caminho próprio. Que nós sejamos essa sustentabilidade evolutiva. Que a gente reserve para si essa realidade. E não fique jogando para os outros algo que de repente depende de nós. Então não tenha dúvida que para a reversão desses indexadores péssimos que nós encontramos hoje, no mundo todo, né? Na França, na China, a China é um país ainda profundamente difícil, né? Na Índia, nos Estados Unidos, com esse declínio profundo a nível da economia dos Estados Unidos, nós somos detentores no mundo de profundos desequilíbrios. Só que se cada cidadão não resgatar o seu próprio equilíbrio, nós não sustentamos esse processo todo. E quando nós resgatamos o equilíbrio, nós somos absolutamente evolutivos. Nós passamos a necessitar menos do judiciário, a necessitar menos da saúde pública, a necessitar menos de verbas que de repente poderiam estar sendo obtidas às custas exatamente da alimentação da população, né? Que são os impostos extorsivos que vêm inclusive pela alimentação muitas vezes, numa cadeia alimentar. Então não há dúvida que nós temos que resgatar esse aspecto do equilíbrio. Então por esse motivo esse programa hoje, reconhecido pela ONU como utilidade pública, né? E no mundo todo por voluntários, dos quais sou um deles, e convido todos vocês, toda a população, a efetivamente militarmos nessa causa, voluntários também. Aqui somos médicos, engenheiros, arquitetos, repórteres, que a gente começa a entender algo que seja sustentável para as crianças nossas, para todas as crianças do mundo, porque essas crianças vão pagar nossa aposentadoria. É justo que a gente cobre uma aposentadoria de uma criança hoje, sendo que nós deixamos o mundo pior para ela do que nós recebemos? Eu só pergunto isso aí, para você, se você for mãe. É justo que o seu filho pague a conta minha amanhã, se eu deixei o mundo pior para ele? Então, nós temos hoje que reverter esse processo. Esse processo se reverte no equilíbrio, só no equilíbrio. Então, não tem nenhum aspecto religioso externo, mas talvez seja a maior religiosidade que todos nós temos que começar a entender dentro de nós. Ok, Dr. Newton, então hoje, a partir das 7 horas da noite, no Cine Teatro Recreio, que funciona ali no calçadão da Gameleira, com entrada franca, você pode saber mais sobre equilíbrio humano assistindo a palestra com o médico Dr. Newton Zanetta. Ok, então, Dr. Newton Zanetta, deixa os nossos microfones abertos para as suas considerações finais. Mais uma vez, convidar os nossos ouvintes para hoje à noite. Eu agradeço e peço que, de repente, então, a gente possa ter o privilégio de ter todos os acrianos conosco nessa empreitada. É uma empreitada efetivamente numa dimensão que a gente começa a enxergar única, não tem outra. Então é uma empreitada em direção ao equilíbrio, à sustentabilidade.